Eu trabalhei 2 anos no lixão. Eu queria essa vida para mim. Queria cuidar das pessoas. Aí a maior liderança e o Jair causa medo. Então eu fiquei com uma mochila nas costas por 20 dias dentro do hospital, ao lado dele. Eu vi todo o sofrimento dele, toda a dificuldade, um guerreiro, ele lutando para viver. Fala pessoal, quero deixar uma entrevista muito boa aqui com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, onde ela vai desvendar, descortinar tudo o que aconteceu quando ela estava na presidência antes de Jair Bolsonaro. Ela vai contar como foi a sua infância, como conheceu o presidente e vai contar sobre o futuro do presidente Bolsonaro em 2026. Muitos bastidores aqui que nós nem sabia, então ela vai desvendar tudo nesse vídeo. Quero deixar aqui completo para vocês conferir. Antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. Em que momento o seu marido, então deputado, lhe disse que estava com vontade de ser presidente? Ai, meu Deus! Nem eu acreditava nele. Porque eu sabia que ele seria uma voz solitária no Congresso, né? E foi durante muitos anos. Ele, justamente por ele ter sido por muitos anos. Mas o Jair, eu não sei se o senhor é igual. Quando ele pensa, quando ele fala que está pensando em fazer alguma coisa, ele já fez. O senhor se identifica? Eu entendo. Vou perguntar para a Magda. Então, quando ele falava assim, jogava por alto, uma andorinha só não faz verão, as coisas não estão acontecendo, 28 anos no Congresso, as coisas têm que mudar. Eu falei, ele está armando alguma coisa. O Onyx Lorenzoni me disse que foi o primeiro a acreditar nele lá no Congresso. Deve ter sido. Deve ter sido. Algumas pessoas já falavam isso. E aí um dia ele chegou, estava no banheiro e falou, Mi, eu tô achando que eu vou me candidatar. Aí eu falei, você tá maluco, porque se você ganhar, você não vai conseguir governar. Ali realmente eu fui uma mulher de pouquíssima fé. Eu não acreditei no meu marido. Mas tinha uma visão Só do que ele já estava oposição. viajando e já estava sendo recebido com aqueles movimentos grandiosos nos aeroportos. Eu não estava vendo isso. Eu acho que os políticos em geral não viram isso também. Porque não tinha WhatsApp na época, a gente não tinha veículos de comunicação. E eram só jovens. Era só jovens que iam para os aeroportos. Então ele já tinha tomado uma proporção, ali o movimento já tinha crescido e eu não estava sabendo que ele estava tão famoso nos aeroportos, nas chegadas nos estados. Agora, todo mundo, inclusive eu fico me interrogando por que algo tão evidente quanto... Bom, o Adélio Bispo foi preso lá em flagrante. Foi preso. Né? E naquele dia, 6 de setembro, estava o nome dele como se estivesse visitando um gabinete de deputado na Câmara dos Deputados. Exatamente. E o senhor sabe... A senhora já trabalhou na Câmara dos Deputados. Como é possível que não se identifique quem autorizou a entrada do falso Adélio Bispo como álibi? Mas tem. Tem? Tem nas redes sociais. Ele visitou um gabinete. É um gabinete de algum deputado que foi embora, renunciou e depois voltou? Sim. Então é o mesmo que eu imagino ser. Que gosta de cuspir. Anterior ao... Quer dizer, do partido a que pertencia o Adélio Bispo. Qual foi o seu maior susto, a coisa mais terrível que aconteceu na sua vida antes de o presidente Bolsonaro ser eleito? Antes dele ser eleito, foi o atentado. Eu estava trabalhando, colocando janelas de Libras, acessibilidade nos vídeos dele de campanha, e recebi uma ligação de um funcionário falando que ele tinha sofrido apenas um corte, né, e que já estava tudo ok, já tinha ido para o hospital, já tinha levado os pontos. E depois o Flávio me liga falando que realmente tinha sido algo mais grave. Mas as pessoas que estavam ali no estúdio me blindaram do que realmente estava acontecendo. Eu estava no Jardim Botânico, o senhor conhece muito bem o Rio, né? O trânsito ali também bem complicado, véspera de feriado, dia 6 de setembro. 6 de setembro. De 2018. As pessoas já estavam viajando, né? E muitos descem de carro. E eu fui correndo para casa.
Depois os jornais começaram a noticiar que tinha tido perfuração de órgãos e que realmente ele corria risco de morte. Eu me lembro que no caminho eu liguei para uma tia que Casa mora lá na Barra. na Barra da Tijuca. No caminho eu lembro que liguei para uma tia aqui em Brasília, pedindo para ela, para a gente poder tirar uma passagem, para ela poder chegar logo cedo no outro dia, para eu estar com ele. Cheguei em casa, assim, coisa de 10 minutos mesmo, nem pensei. Peguei uma jaqueta, uma blusa, uma calça, coloquei dentro da mochila e fui de carro para Minas Gerais. Quando eu Juiz de Fora está a 200 quilômetros do Rio, Só nem que nós isso. pegamos trânsito e nesse intervalo algumas pessoas tentavam ligar, alguns candidatos tentando se solidarizar com a situação. E a gente pegando também o alto, a gente não conseguia sinal, enfim, a gente às vezes parava para poder falar, porque vários se solidarizaram com a situação. E o seu interior, a sua E o emoção... meu interior, até então, eu não tinha a real noção da gravidade, tá? Para mim tinha sido algo superficial. Quando eu cheguei na Santa Casa, e aqui eu quero agradecer os médicos, os enfermeiros, todos que estiveram ali conosco, que realmente salvaram a vida do meu marido. O Magno Malta estava numa antessala e falou: minha amiga, é muito grave e agora você vai lá falar com ele. Ali foi um baque muito forte. Realmente ele corria risco de morte. Eu abri a cortina e realmente ele estava irreconhecível. Foi algo sobrenatural. Eu tive uma força que eu não esperava, humanamente falando, eu não sei o que aconteceu. Ali eu estava na dependência de Deus, porque às vezes a gente fala, eu não consigo resolver um problema, e aí quando você se coloca nesse lugar de dependência, que é só Deus que pode te tirar dessa situação, você tem que se entregar. E eu me entreguei, falei: Senhor, ele está nas tuas mãos. E eu tive uma força que eu não sei te explicar. Eu fui anestesiada. No outro dia, aí os meus alguns enteados estavam ali. No outro dia, eu voltei para o Rio de Janeiro para acertar a minha casa. A minha tia chegou de viagem para cuidar da Laurinha. A Laurinha era criança, a gente não falou para ela. Eu tinha minha filha também pré-adolescente, a Letícia, e ela também estava estudando. Então eu tive que organizar a minha casa para poder voltar e ficar com ele no hospital. Então eu fiquei com uma mochila nas costas por 20 dias dentro do hospital, ao lado dele. Eu vi todo o sofrimento dele, toda a dificuldade, um guerreiro, ele lutando para viver. Algumas pessoas não respeitam esse momento, não respeitava ele estar numa UTI, a situação dele que era grave, então a gente ainda tinha que se indispor com essas pessoas também dentro do hospital. E ele manifestava alguma coisa assim, uma vontade de voltar para a campanha eleitoral? Não, mas ele atendia as pessoas. E esse foi o problema, porque os médicos proibiam a subida. E ele queria ali, com muita dificuldade, na cama, ele queria fazer campanha para o candidato dele, o senhor conhece ele. Uhum. Né? E ele é muito forte, o médico falou: olha, se você tivesse tido um passado de bebidas, de tabagismo, você não teria resistido. Se tivesse num lugar distante de um hospital também, bom como a Santa Casa, né? Isso. A gente vê que realmente tem muita gente por trás desse atentado. Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Nós não passamos fome, mas nós passamos muita dificuldade. E o maior desafio... A senhora vendeu laranja, trabalhou no supermercado, em 2 supermercados. Tenho muito orgulho disso. Fui muito atacada como primeira-dama. Uma caixa. Eu nunca fui caixa, também não tenho nada contra. Meu sonho era até ser a patinadora ali, né? Que resolvia os problemas dos caixas. Mas eu fui muito atacada porque eu não tenho nível superior. Eu terminei o meu 2º grau. Mas fez um curso de sommelier, entende de pela vinho. ABS, Associação Brasileira de Sommeliers. Então eu nasci na cidade satélite. A gente passou muita dificuldade. Minha mãe era dona de casa, depois teve que começar a fazer faxina. E eu não queria ser... eu não queria
dar continuidade, né? Ver que aquilo ia perpetuar, como eu via nos meus primos, as minhas tias, aquela vida. Eu queria trabalhar, eu queria ter as minhas coisas, né? E eu também não queria ceder ao tráfico, porque ali eu cresci e vi muitos amigos, claro, alguns conseguiram se formar, alguns são policiais, mas a grande maioria morreram por conta do tráfico. E não era só meninos, nós tínhamos meninas também. E eu não queria ter essa vida. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a vender laranja no sinal da feira da Ceilândia, onde tinha a antiga Caixa Econômica Federal. Eu vendia laranja, recebi umas moedas, eu não ia ganhar um dinheirão hoje. Pois é. A laranja tá tão cara. Eu não tinha noção, era mais para ajudar também um senhor que ele tinha mobilidade reduzida, ele ficava do outro lado do sinal vendendo capas de carro para bancos de carro. E eu prestava atenção, eu sempre fui uma menina muito esperta, muito ativa. E eu prestava atenção que ele perdia as vendas da laranja porque ele não conseguia atravessar a pista por conta dessa mobilidade reduzida. E para ele ganhava muito mais vendendo as capas de banco de carro. E eu fiz a proposta para ele, porque eu morava no comércio, eu ficava do portão da minha casa só analisando, porque eu queria ser aquela vendedora, né? Eu almejava ser a vendedora do sinal. E um dia eu fiz a proposta para ele. Então, assim, uma pessoa que só tinha canela, joelho e canela, era magra, transparente. E ele aceitou. E eu comecei a vender e acabei... Não, as laranjas, os pacotes. Eu saía correndo atrás dos carros quando abria o sinal e conseguia pegar, porque hoje você passa o Pix, né? Antes tinha que dar troco. E eu fui uma boa vendedora e eu fui promovida até para o outro lado para começar a cuidar das capas. Só que ele adoeceu e nunca mais voltou. Então não sei o que aconteceu com o senhor Paulo, mas tenho muita gratidão e lembro dele com muito carinho, um senhorzinho que vendia capas ali no sinal. Posso perguntar uma questão bem interna? Pode. A senhora e o seu marido usaram os lençóis de presidentes anteriores? Usamos os lençóis por um bom tempo, acho que uns 6 meses. Até eu conseguir trazer a minha mudança. Porque eles queriam mudar o enxoval, mas quando eles foram mudar o enxoval, eles tinham uma pegadinha. Né? Eles queriam colocar lençóis superfaturados para sair uma matéria. Egípcios. Lençóis egípcios, mas realmente assim, já para assassinar minha reputação logo na chegada. Porque sempre tem esses grupos que incentivam a primeira-dama a falar mal da antecessora. Então, A antecessora foi a Marcela Temer, que é uma querida, tenho muito carinho por ela, muito respeito, inclusive me apresentou o programa Criança Feliz, que ela é embaixadora, madrinha. Eu dei continuidade ao programa, o programa foi premiado em Doha, o nosso ex-ministro foi a Doha buscar o prêmio. Ela me apresentou também a visitação cívica, eu dei continuidade. Depois implementei também o Alvorada de Portas Abertas, onde eu podia receber as minhas crianças. Pois é, interessante essa... É lindo. Depois as crianças vibrando lá dentro. Depois eu vou te mandar um vídeo para você Essas assistir. Crianças vinham de onde? Essas crianças são crianças de instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária, que eu era presidente. Então... Posso te contar algo? Fique à vontade. Está contando para todo mundo. Para todo mundo. Ceilandense. E nunca fui sorteada na escola para conhecer a casa do presidente. Então, eu só consegui ir no catetinho e fiquei assim, muito triste, porque eu queria conhecer, né? A gente tem um sonho de saber onde o presidente mora. E não consegui. Então, como primeira-dama, eu tenho até hoje esse contato com as instituições de Brasília, por conta do meu trabalho no social, no voluntariado. A gente cria uma relação de amizade, de irmandade, porque todas essas pessoas que estão à frente dessas instituições, elas renunciaram a algo em suas vidas para poder se doar, né? Como tem uma amiga que cuida hoje de crianças que foram abusadas sexualmente. Então, são em torno de 300 Senadora crianças. Damares. Senadora Damares também, muito importante, minha líder, minha referência, minha amiga, que eu amo muito. Trabalhei muito com as esposas de ministros, as esposas de chefes de banco, organismos internacionais. Eu acho que eu fui a única primeira-dama que tirou as embaixatrizes de dentro das embaixadas para trabalhar.
Com isso, elas se integram no país Que inteiro. foi um modelo que eu copiei da ex-primeira-dama Silvana Abdo, que eu tenho muito carinho por ela, do Paraguai. Uhum. Ela criou a aliança, a ALMA, a Aliança de Esposas de Chefes de Estado da América Latina. O marido dela é paraquedista, né? Eu fui 1 ano coordenadora do Brasil, à frente da ALMA. A cada 3 meses eu colocava uma pauta para a gente discutir. Vocês foram a Roma. Fomos a Roma, todas as primeiras damas, lideradas por ela na época. E eu falei, eu preciso fazer isso no Brasil. Para ser assim, algo seguro também, e a gente conseguir fazer algo legal, porque eles almoçavam, eles tomavam café, almoçavam, e o almoço, se era na época do Natal, era um almoço natalino, com chester, arroz, farofa, salpicão. A gente tinha uns parceiros que traziam sorvete, picolé, algodão doce, era muito chique. E os padrinhos eram os ministros, secretários executivos e amigos da sociedade civil. Quer dizer, não ia um tostão do dinheiro do pagador de imposto. Nenhum tostão. E outra coisa, tinha que dar o presente que a criança colocava na cartinha. E eu fazia a vistoria. Tinha que ler as cartinhas. Uma vez uma criança pediu uma bicicleta, chegou um patinete. Eu saí correndo para comprar uma bicicleta de última hora. Ele é do povo. Uhum. Ele é o presidente que, graças a Deus, tem o povo ao lado dele. Eu tenho a impressão que ele faz o que o povo quer, alguma coisa assim que está na cabeça dele. Ele faz. O discurso do Vance em Munique diz assim, está muito errado o governo que impõe o que o povo deva pensar. É exatamente o oposto. Sim. É o inverso. E ele é do povo. Ele gosta do calor do povo, ele gosta de comer junto. Não é marketing. Não é. Ele é aquela pessoa mesmo, ele faz isso... A despeito da mulher ficar em casa preocupadíssima que ele volte todo arranhado, todo esfolado. Se vai cair, enfim, se vai sofrer alguma agressão na rua, ele é desprovido. Ele é desprovido de medo. Foi o melhor dia, o dia mais alegre, mais feliz nos 4 anos de governo? Nos 4 anos? Quando eu entreguei o primeiro protocolo de epidermólise bulhosa para a nossa comunidade. Não tem nada a ver com grandiosidades políticas e populares. Não, porque... Posso te contar os bastidores? Por favor, me conte, que eu acho que as pessoas estão querendo saber exatamente por que esse momento foi tão feliz. Porque eu não esperava que meu marido fosse chegar à presidência da República e eu tinha os meus questionamentos internos com Deus, porque eu não queria essa vida. Eu queria cuidar da minha casa, eu queria ser dona de casa, eu queria fazer o meu voluntariado. Eu trabalhei 2 anos no lixão. Eu queria essa vida para mim. Queria cuidar das pessoas. Meu ministério, tinha acabado de começar um ministério incluir no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Atitude, meu pastor Josué Valandro Júnior. E eu estava feliz. E um dia entrou um vídeo para mim no Instagram de uma criança que não tinha as mãozinhas, depois eu te mostro a foto, e não tinha os pés, todo queimado. E eu não consegui assistir esse vídeo, porque como mãe, eu me coloquei no lugar daquela mãe, eu achava que fosse uma criança, mas ele já era um jovem, porque como é distrófica, e eles também não produzem mais colágeno, então vai secando e eles vão diminuindo. Já era um rapazinho, acho que de 19, 20 anos. E quando eu vi aquele vídeo, eu fui pro meu banheiro, e eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, se um dia o Senhor me permitir estar no poder, eu vou usar esse poder para poder ajudar as pessoas. E neste dia, esse vídeo me tocou muito. Pronto, cuidado com a sua oração, que se for verdadeira, ela vai chegar no trono celestial. Funciona. E em relação a essa pesquisa, como nós somos uma única carne, né? Se ele continuar inelegível, acho que as pessoas tendem a depositar o voto em mim. Mas ele disse que não quer ser o primeiro marido, o primeiro cavalheiro. Não, mas ele vai ser, não tem uma segunda opção, né? Ele vai ser o candidato, ele vai ser o presidente da nação, ele vai voltar. A senhora por que tem essa esperança de que essa inelegibilidade que o TSE... Isso aí foi tudo uma armação. Foi um espetáculo midiático. Isso aí não... A verdade vai prevalecer. Então, a gente precisava receber as imagens do dia 8, né?
aquele jornalista ali encenando, né? Quebra assim, faz assim. Claro, a Fotógrafo. gente não está eximindo aqui a culpa dos baderneiros, que a gente sabe o que aconteceu. Quem abriu para os primeiros, né? Sim, quem abriu para os precursor que entrou né? lá. E eles já sabiam que ia acontecer essa manifestação. Então foi tudo realmente assim, foi, ao meu ver, tá? Foi arquitetado justamente para prejudicar o Jair, a maior liderança da Aproveitar direita. como pretexto, já que tinha a massa de manobra, aproveitar o Jair é a pretexto. maior liderança e o Jair causa medo. E para você que chegou até aqui, se você quiser aproveitar a oportunidade e aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você aprender a faturar na sua casa. Clica no link. Pessoal, entrevista muito boa com a primeira-dama Michele Bolsonaro, que, comparando com essa primeira-dama que está aí, que só sabe gastar dinheiro do nosso bolso, que essa é a triste realidade, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela fez muitas ações sociais, e isso é claro, é notório. Ela tem essa habilidade e esse dom, né, de comunicar-se com essa classe que nós pode dizer que são pouco vista aqui no Brasil, que é a classe das crianças abandonadas, daquelas que precisa de uma assistência a mais, ela se comunica em Libras. Então ela teve um trabalho fundamental. Nós nunca ouvimos falar de viagens milionárias da primeira-dama Michele. Não. Nós sempre hoje, isso não é novidade para ninguém, nós sempre os gastos, a esbanja, né? Gastando milhões com viagens internacionais, com compras caríssimas. Então, esse governo que está aí, ele veio com o intuito de gastar. Ele veio com o intuito de aproveitar do dinheiro público para farrar. Infelizmente é isso. Qual foi a ação social que essa primeira-dama fez ou está fazendo? Que eu sei nenhuma. Ela veio com aquele discurso contra a fome, e esse é o discurso que ela sustenta. Contra a fome, contra os mais pobres. Mas se você de fato está interessado em combater a fome, então dê o exemplo. E não fique gastando rios de dinheiro como ela faz. Viagens internacionais, gastando milhões e milhões. E quando vem ser entrevistada, eles não, é porque nós temos que combater a fome, os mais pobres, o nosso país ainda tem essa faixa etária. Então por que o seu presidente, o seu esposo, que disse que tirou o Brasil da fome, né? Esse é o discurso dele, é o pai dos pobres. Por que ele não dá o exemplo? Por que ele não faz nada? O que nós estamos vendo aí é que, ao invés de combater a fome, ele está saqueando o Brasil. Seu governo, no seu governo, e não tem para onde correr não. É no seu governo que o país está sendo saqueado. O maior mau exemplo que ele está dando, o seu governo está dando, e aí eles querem jogar para o Bolsonaro, para o governo anterior, esse escândalo de corrupção, desse roubo do INSS, que isso está assustando eles, e de alguma forma eles querem jogar para Bolsonaro e não querem que isso seja investigado, não querem que assinem a CPMI para que se investigue e prenda os autores, os culpados por assaltar o dinheiro dos mais pobres. Isso sim é combater a fome, assinar a CPMI para investigar e achar os culpados. Isso é combater a fome. Então, se ele quer sustentar esse discurso, se ela quer, eles têm que fazer campanha e pressão para os deputados e senadores do seu lado, os seus aliados, assinarem e que investiguem, seja no governo passado, no anterior, não interessa, que investiguem e achem os culpados e que esses culpados, de alguma forma, devolvam o dinheiro que não é deles. Então, isso seria coerência, isso seria combater a fome, isso seria um exemplo para o Brasil. Mas esse governo não quer fazer isso e nem vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que o dedo sujo está no meio dessa
roubalheira aí. E nós sabemos muito bem, e o Brasil, os brasileiros estão muito acordados, alertados. Ninguém está pensando, não, o Lula é o grande inocente. Nada. Os brasileiros já sabem disso. Quem votou em Lula já votou sabendo quem ele era. Não votou, não, é porque anularam. Alguns juízes, amigos, lá no Supremo Tribunal Federal, anularam as suas condenações, mas não descondenaram, né? Mas não disseram que ele era inocente, apenas anularam. Mas as provas que o Sérgio Moro mostrou é fato e é verdade. As delações que os outros lá atrás fizeram contra ele é verdade. O sítio de Atibaia, triplex e muito mais coisas que nós não sabemos. Desvio de bilhões de reais, calote que o Brasil levou de Cuba, Venezuela, desses países ditatoriais. Então, esse é o desgoverno que combate a fome? Eu não acredito. Mas, como ele já sabe que o seu governo está findando, para não sair tão manchado, ele quer jogar a culpa no Bolsonaro. Sabemos que ele é o grande culpado. Tomara que em 2026 essa situação aqui no Brasil mude de presidente, para que de fato nós coloquemos um presidente que de fato se interesse em fazer pelos menos e pelos mais pobres aqui no Brasil. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.